Olá, bom dia, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer também o facto de vocês terem dado um bom input no vídeo anterior e terem deixado gosto. Façam o mesmo neste vídeo, se assim o quiserem, para ajudarem o canal a crescer, para o vídeo ser divulgado e para esta comunidade de benfiquistas crescer. Eu sou um indivíduo igual a qualquer um de vocês, portanto eu não sou nenhum expert em futebol, sou um adepto apaixonado pelo Benfica, mas considero-me um indivíduo informado e nesse sentido que faço estes vídeos e mais uma vez hoje vamos aqui fazer um vídeo daquilo que vem na imprensa desportiva em relação ao Benfica e hoje vou falar com vocês sobre o quê? Sobre o jogo Braga-Benfica, sobre a eventualidade do Enzo sair, já no mercado de inverno, e também sobre o Pelé, que infelizmente faleceu ontem. Bom, vamos começar aqui pelo Enzo. O negócio do Enzo, vamos aqui fazer um esclarecimento em relação ao negócio do Enzo. O Enzo foi contratado no início desta temporada ao River Plate por 10 milhões mais 8 por objetivos, sendo o contrato feito da seguinte forma. Portanto, os 10 milhões já foram pagos, mais 2 milhões ao fim de 10 jogos, mais 2 milhões ao fim de 25 jogos, isto de jogos oficiais, mais 2 milhões ao fim de 40 jogos e mais 2 milhões ao fim de 50 jogos. Portanto, aí prefaz os 18 milhões. O jogador, se jogar hoje contra o Braga, que é tendo em conta a conferência de imprensa de Roger Smith, o jogador é quase certo como titular no 11, a não ser que tenha alguma lesão de última hora. O jogador vai completar o 25º jogo contra o Braga. Ou seja, o Benfica vai pagar 14 milhões pelo jogador até ao momento. Portanto, e os outros 4 milhões? Se o jogador sair antes do final da época, portanto, sair agora no início do mercado de transferências de inverno, o jogador não vai fazer 40 nem 50 jogos. Portanto, o Benfica vai ter que pagar esses 4 milhões ao River. Segundo a comunicação social, vai. Porquê? Porque, alegadamente, o que está no contrato é que caso o jogador saia antes do final do seu contrato e antes no final de realizar estes 40, 50 jogos, o Benfica vai ter que pagar na mesma os 4 milhões. Parece um bocado estranho, mas isto foi o que eu li na comunicação social, mas de facto parece que é isso que vai acontecer. Portanto, o jogador ao ser transferido antes de completar estes jogos, o Benfica terá na mesma que pagar os 4 milhões, ou seja, o jogador não vai custar 14, mas sim vai custar 18. Não vai custar os 14 que o Benfica já pagou, ou que vai pagar neste momento, quando o jogador completar o jogo contra o Braga, vai pagar os 14 milhões, mas sim vai custar 18 caso o jogador saia mesmo antes do contrato. E em relação àquilo que o River terá direito caso o jogador seja transferido, portanto, vamos falar o valor, já se falou em 130 milhões, mas vamos pôr o preço de base de 120. Se o jogador sair por 120 milhões em janeiro, o River tem direito a 25%, ou seja, significa 30 milhões. O seu empresário tem direito a 10%, significa 12 milhões. Portanto, destes 120 milhões, teremos que retirar 30 mais 10, 12 do empresário, que é a comissão do empresário. Portanto, estamos a ver que há aqui muitos interesses para que o jogador se transfira já em janeiro. Interesses do seu empresário, porque se a transferência não for feita, ele não ganha a sua comissão. É verdade que pode ganhar no final da época, mas no final da época o jogador pode se lesionar, até, esperemos que não, mas eventualmente se o jogador se lesiona, os negócios já não se faz. Portanto, o empresário tem todo o interesse em que o jogador saia já. O River também está a fazer pressão para o jogador sair, porque o River pode encaixar já no imediato 30 milhões e o River vai agora começar a época deles e faz muito jeito estes 30 milhões para reforçarem a sua equipa. Portanto, o Enzo neste momento tem a pressão do River Plate para o empurrar para fora do Benfica, para o River ganhar o seu cunhão, digamos assim. Tem a comissão do empresário, portanto o empresário também quer ganhar a sua parte e quer que o jogador saia, e o próprio clube, o Chelsea, que é o clube que está mais bem posicionado para o contratar, irá eventualmente pagar-lhe 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que ganha no Benfica. Isto porquê? Porque os impostos, se não me engano, no Reino Unido são menores do que em Portugal e, portanto, imaginemos que o jogador em Portugal ganha 2 milhões, o Benfica tem que desembolsar 4, porque 50% é pago em impostos em Portugal. Portanto, eu suponho que a carga fiscal no Reino Unido, mas não tenho certeza se seja menor, e um clube como o Chelsea tem um maior poderio financeiro, para pagar 7 milhões, que é o que se fala que ele iria ganhar para o Chelsea, não terá que desembolsar 14 milhões. Portanto, o Benfica, para igualar o salário que o jogador alegadamente vai ganhar no Chelsea, que é 7 milhões, teria que sair dos cofres da luz 14 milhões, porque metade... não, 14 não, 13. Não, 14. Isto de manhã é um bocado complicado. Portanto, 7 e 7 são 14. O Benfica teria que pagar 7 milhões ao Estado e 7 milhões ao Enzo. Portanto, seria dos cofres de lucros 14 milhões para o Benfica conseguir igualar a proposta do Chelsea. A alegada proposta do Chelsea. O que o Benfica está a fazer, a operação que o Benfica está a fazer, como eu já vos disse em vídeos anteriores, é o Rui Costa, há 2 dias atrás, falou com o Enzo,
no sentido de convencer o jogador a ficar, com os argumentos de que se ele sair agora para um clube Chelsea ou Manchester United, o que é que ele vai ganhar em termos de títulos? Nada. Vai ganhar dinheiro, mas títulos, bola. No Benfica, pode ganhar o Campeonato Nacional, está a 8 pontos do segundo classificado, pode ganhar a Taça de Portugal e pode ir longe e eventualmente ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, em termos de carreira, de gestão de carreira, o melhor para o Enzo é ficar no Benfica até o final da época. Porquê? Porque pode ganhar títulos, coisa que não vai acontecer no Chelsea, nem no Manchester United, e porque no final da época surge a possibilidade de ele se transferir para clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain. Olha, Real Madrid tem um meio campo todo envelhecido, portanto, no final da época, o Enzo entraria de caras no 11 do Real Madrid. No PSG tem os seus compatriotas Messi, por exemplo. Portanto, seria muito melhor para ele ir para um Paris Saint-Germain ou para um Real Madrid do que ir para um Chelsea, que é um clube que neste momento é um clube que luta não luta por títulos, não luta por o título da Liga, não está a lutar pelo título pela Premier League. Está no 8º lugar, portanto está num modesto 8º lugar, e portanto seria muito melhor para ele transferir-se no final da época para ir para um clube de maior dimensão do que o Chelsea, no meu entender. O Chelsea é um clube que pode pagar bem, mas não tem a história que o Real Madrid tem. Portanto, eu acho que, tendo em conta a visão que eu tenho do futebol mundial, o Enzo encaixaria que nem uma luva no Real Madrid, mas não agora. No final da época, quando sair o Modric, por exemplo, ou o Kroos, qualquer coisa assim. Portanto, acho que seria no final da época a altura ideal para o Enzo sair, porque tinha a perspectiva de Real Madrid, porque poderia ir para o Real Madrid ou eventualmente para o PSG e não estar a ir para um Chelsea ou para um Manchester United. Claro que a Premier League é uma liga muito competitiva, é uma liga com muita visibilidade, mas neste momento para o Manchester United é um clube histórico, é verdade, mas o Manchester United neste momento está o degredo total. Aquele balneário é só... Bom, não sei como adjetivar aquele balneário do Manchester United. E o Chelsea é um clube que está a passar por uma fase desportiva, portanto, não creio que seja o melhor neste momento ele sair. O Costa, para além da vertente desportiva, também está a assinar com 2 milhões limpos, portanto, um bónus de 2 milhões limpos para o jogador permanecer no Benfica, e são estes os pressupostos para tentar convencer o Enzo a ficar. Contra estes pressupostos está o empresário, está o River Plate, e vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que é que vai pesar mais na cabeça do jogador. É verdade que as propostas que ele tem no financeiro são muito superiores aos do Benfica, mesmo o Benfica pagando 2 milhões de prémio de permanência, mesmo assim fica aquém daquilo que ele poderá ganhar. É verdade que ele se pode lesionar e o negócio pode ir por água abaixo, mas se o jogador decidir arriscar um pouco e acreditar que não vai ter lesões, ele pode se transferir no final da época por um valor alto para o Benfica, com uma perspectiva de ir para um clube maior do que aqueles que aparecem neste momento, e portanto acho que, no meu entender, o jogador tem tudo a ganhar em ficar no Estádio da Luz. E peço desculpa que já vou com 8 minutos de vídeo. Vamos aqui acelerar então e passar para o jogo de hoje, que vai ser às 20h15, transmissão Sport TV 1. O jogo vai ser na Pedreira, no Estádio do Braga. Eu gostaria que o jogo fosse transferido na Benfica TV, aliás, seria bom os jogos, se forem em casa, serem transmitidos na Benfica TV. Não só porque a Sport TV, eu não sou propriamente apreciador da Sport TV, mas acima de tudo porque nós estarmos a pagar Sport TV, Benfica TV e Eleven Sport, acaba por ser um encargo muito grande para os adeptos, que no fundo são aqueles que alimentam o futebol, e o futebol é o desporto do povo, portanto, o povo, com os encargos que já tem no seu dia-a-dia, ainda tem que estar a pagar 3 canais de televisão para acompanhar o Benfica, é um bocado complicado. E nem toda a gente vive na zona de Lisboa, ou nem toda a gente tem possibilidades de ir ver todos os jogos. Portanto, quem é de Lisboa tem essa facilidade, quem não é, tem que acompanhar pela televisão. E portanto aqui vamos ter um grande jogo. O Braga é verdade que perdeu contra o Sporting, claramente contra o Sporting, mas o Braga, acredito que para o campeonato vai jogar na sua máxima força e vai dar tudo aquilo que tem para tentar vencer o Benfica e encurtar a distância para o primeiro lugar. O Braga tem bons jogadores, não podemos esquecer que ele tem o Al-Musrati, os irmãos Horta, tem o Yuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha, portanto tem bons jogadores, tem um bom guarda-redes também o Mateus, portanto não vai ser um jogo fácil. O Benfica, à partida, vai voltar ao seu 11 típico, Vlaco Dimos, Otamendi, António Silva, Bá, Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Rafa. Acredito que o Freddy Costa joga ali no lugar do Neres, porque o Neres, embora não tenha, aparentemente esteja recuperado em termos de lesão, não está com ritmo competitivo, porque segundo Roger Smith ele não treinou esta semana,
E portanto acredito que jogue o Freddy Costas e que o Neres nem sequer seja convocado. Aliás, acho que nem sequer foi convocado. Não, o Neres nem sequer foi convocado. O Neres está dado como lesionado, portanto, embora a informação que circula é que ele já recuperou da lesão, mas que não tem ainda ritmo de jogo, não tem ainda ritmo de treino, aliás. E portanto vai ser o Freddy Costas a jogar pelo lado esquerdo. O Freddy Costas, de recordar, quando foi contratado, era numa perspectiva de jogar no meio campo. Ele toda a sua carreira tem feito mais no meio campo, no entanto está a ser utilizado um pouco como falso extremo no Benfica e tentado jogar bem, no meu entender. E é o jogador que está a ser apontado como possível titular caso saia o Enzo. Embora caso saia o Enzo tem que ser contratado outro jogador, mas o jogador que irá assumir, em princípio, o meio campo caso saia o Enzo será o Freddy Costas. Embora não descartemos também a possibilidade de contratar outro jogador. E na frente de ataque vai ser Gonçalo Ramos, portanto vai ser este o 11. Acredito que o Benfica tem possibilidades, tem o favoritismo deste jogo e que seja um jogo que o Benfica vai voltar às vitórias, porque tivemos ali um percalço para a Taça da Liga e sinceramente acredito que possa ser o jogo que o Benfica vai manter a distância para o segundo classificado, neste caso é o Porto. Em relação ao Pelé, bom, o Pelé faleceu aos 82 anos, de uma doença prolongada, tinha cancro, infelizmente morreu. É mais uma lenda do futebol que nos deixa. Ele estreou-se com 17 anos na seleção brasileira em 1957, em 1958 estreou-se em Mundiais. Ele e o Garrincha formaram, no fundo, foram os grandes mentores da seleção do Brasil, que desde o final da década de 50 até o início da década de 70 dominaram completamente o futebol brasileiro, estes dois jogadores. O Pelé marcou 1.251 golos em toda a sua carreira, marcou 8 golos num só jogo pelo Santos, fez 95 golos pela seleção em 114 jogos, de recordar que antigamente havia menos jogos de seleção do que há hoje em dia, e jogou contra o Benfica na Taça Intercontinental em 62, era jogo a duas mãos, um jogo no Brasil, outro no Benfica, outro no Estádio da Luz, e infelizmente ganhou o Santos. O Pelé marcou nos 2 golos, o Eusébio também marcou. Bom, foi um jogo de má memória para o Benfica, eu não assisti, mas o Benfica perdendo é sempre má memória, mas há esta curiosidade de se ter encontrado com o Benfica. Ele foi tricampeão mundial, ganhou em 58, 62 e 70, marcou na final de 58 e na final de 70, e o facto do número 10 hoje ser o número 10 mítico deve-se muito a Pelé, porque foi ele o primeiro jogador de classe mundial a envergar a camisola 10 e foi aí que começou a surgir o mito da camisola 10 com Pelé. Pelé era amigo de Eusébio, amigo pessoal de Eusébio, e teceu declarações elogiosas perante Eusébio durante toda a sua carreira, e nomeadamente também na hora da morte de Eusébio, ele teceu as seguintes declarações. Lamento a morte do meu irmão Eusébio. Ficamos amigos no Mundial de 1966. O nosso último encontro foi no jogo entre Brasil e Portugal em Boston. Que Deus o receba de braços abertos. Portanto, é um jogador que foi uma inspiração para muita gente, para uma geração. Já não apanhou a minha geração, nem provavelmente a geração da maioria de vocês, mas apanhou a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e foi uma referência, sem dúvida, do futebol mundial. Fez história na seleção brasileira, fez história também no Santos, e é uma lenda do futebol que nos deixa, e portanto, paz à sua alma. Viva o Benfica, que vencemos hoje à noite. Muito obrigado por estarem aqui e por assistirem a este vídeo. Forte abraço, fiquem bem.